Então vamos fazer um estudo de caso aqui sobre um treinamento de vendas que eu fui dar para o Moisés na fábrica dele. O Moisés é sócio de uma fábrica de acoplamento. Quando ele me convidou para ir fazer esse treinamento de vendas para a equipe dele, eu não sabia nem o que era acoplamento. Não sei se você sabe ou não, se sabe, parabéns, porque acho que não é um termo muito conhecido, um produto muito conhecido, mas aquele negócio, quando convida a gente para uma coisa, mesmo que a gente não sabe, a gente fala assim e depois vai estudar. Então, só para te falar o que é acoplamento é uma coisa que acopla duas outras coisas, uma coisa que junta outras duas coisas. Então, motores, algumas indústrias que têm duas peças e precisam juntar por algum motivo essas peças, compram um acoplamento para unir. Aí tem vários tipos de acoplamento. Mas, em geral, ele me chamou para ir lá dar um treinamento de vendas para a equipe dele. Cheguei lá na fábrica, ele me mostrou, muito bacana tudo, e eu dei um treinamento completo para ele, foi muito bacana, a gente ficou algumas horas lá conversando, ele com o sócio dele e a equipe de vendas, ao todo eram 6 pessoas, e com uma dica que eu dei para ele, ele conseguiu aumentar 40% as conversões das vendas que ele fazia através quando passava orçamento. Eu vou falar o que aconteceu, como que foi isso daí. Mas em geral eu dei um treinamento para eles, comecei falando da mudança que tem dos clientes dos últimos anos, como que a gente faz para se destacar com essas mudanças, porque muitas vezes a gente acha que é crise, a gente acha que são fatores externos, é concorrente desleal, e na verdade a gente que não acompanhou os clientes da forma que a gente deveria acompanhar. Então eu sempre começo meus treinamentos e minha mentoria falando isso, as mudanças que aconteceram nos últimos anos com o cliente, porque é o cliente que manda no jogo, e como que a gente faz para aproveitar essas mudanças, porque a gente não pode só ficar parado reclamando, a gente tem que correr atrás também para acompanhar e tirar alguma vantagem em tudo que acontece. Depois comecei a falar também de como que a gente faz para achar um diferencial nosso, para não ficar brigando só por preço, como que faz para a gente correr atrás dos clientes que valorizam esse diferencial, separar o processo de vendas, o funil de vendas em etapa por etapa, para a gente conseguir ter mais controle das nossas vendas, conseguir identificar onde que a gente está com problema, onde que a gente está com dificuldade e trabalhar nessas etapas específicas. Falei dos 3 modos que existem de aumentar o faturamento. Foi um treinamento completo, assim, falei um monte de coisa, de gatilho mental, de viés da confirmação, efeito bumerangue, uma porrada de coisa que eles conseguiram aproveitar e muito, mas com uma dica em especial, quando eles passam o orçamento, e é que eles mandam uma proposta, eles conseguiram aumentar em 40%. Ele me falou que antes, a cada 10 orçamentos, ele fechava em média 5, e depois que eles começaram a usar essa dica, essa técnica de vendas que eu passei, que é muito simples, estou enrolando aqui para falar, se você não viu ainda, se você não conhece ainda, você vai até achar que é besteira, mas porque realmente é muito simples, mas são essas pequenas coisas simples que fazem diferença. Ele conseguiu, ao fechar 9 a cada 10 orçamentos que ele passava. O que é isso daí que eu falei para ele e que eu falo para você também? Alguém pede para você passar um orçamento, o que você faz? Você só manda o orçamento e fica esperando ele te retornar? Só fazer um parênteses. Esse curso, esse treinamento de vendas que eu dei para ele, na hora que a gente vai percebendo, a gente vai dando treinamento, a gente percebe a reação das pessoas ou não, né? Ele e o sócio dele estavam gostando muito, estavam adorando tudo que eu falava. Eles, isso aí, tem que fazer isso, vamos implementar, não vamos implementar. E eu via que os vendedores, não foi a primeira vez isso, eu já dei outro treinamento no outro imobiliária, também foi a mesma coisa. O dono adora e quem é realmente o vendedor fica, pô, isso aí não adianta, esse cara não sabe o que ele está falando, eu já faço tudo o que dá para fazer, o que não vende é porque não dá para vender, é muito normal isso. Eu até achei que eles não iam colocar essa técnica em prática, mas eles colocaram. O que é essa técnica? Mandou o orçamento? Liga na sequência. Não é simples? Não parece até besta para tudo isso que eu estou enrolando, mas, porra, você acha que é besta? Aumentou em 40% a conversão dos orçamentos que eles passavam. Eles têm outro processo também, de ligar, fazer prospecção ativa, fazer chamada fria, fazer outras formas também. Só que um orçamento... Quando eu falei isso para eles no treinamento, o que eles pensaram? Ah, não, pô, isso daí, orçamento é tudo igual, o cara já sabe o que é, o que não é, ele só vai comparar o preço com o do concorrente, porque liga. O que custa você ligar? Você passou o orçamento, liga para ele. E tem várias pesquisas que mostram isso. Quanto menor o tempo, desde a hora que o cliente viu o orçamento até a hora que você liga, quanto menor esse tempo, maior a chance dele comprar de você. Quanto mais tempo você demorar, pior vai ser, menor a chance dele comprar de você. Porque o que acontece? Quando você manda o orçamento, é o que chamam, por exemplo, o Jorge, parceiro meu, ele fala isso daí que a gente lê de ponta cabeça. Mas como lê de ponta cabeça? Você recebe um orçamento, quando você é o cliente, você recebe um orçamento, o que você faz? Você vai direto no preço.
É que nem se você pegasse e lesse de ponta cabeça, você vai direto no preço. Agora, se você liga para a pessoa, você vai conseguir falar, ó, esse preço é por causa disso e disso e disso, tem alguma coisa aí que você precisa mais, você vai ajustar a sua oferta para o que ele realmente precisa. Então, faça isso. Claro, Moisés conseguiu aumentar mais as vendas com outras dicas que eu dei. Principal é o processo de vendas, mas essa dica aí de ligar depois que passar o orçamento, eu falei até dentro do processo de vendas na hora do fechamento, é uma das técnicas que tem do fechamento. Só que lembra, o fechamento não vai querer também sair mandando orçamento para todo mundo. Ah, toma aí meu orçamento, e daí você vai ligar para ele e vai fechar. Não, a gente só tem que passar o orçamento depois que a gente conversou com a pessoa, entendeu o que ele precisa, criou a necessidade nele, tem todo o processo de vendas. No meu funil de vendas, no meu processo de vendas, essa parte do fechamento é só a quinta etapa. Tem primeiro a abordagem, depois a qualificação, depois criar a necessidade, depois a amostra, depois ao fechamento, onde você vai passar o orçamento, e depois ao pós-venda. São 6 etapas, essa é a penúltima. Então não vai também por causa disso sair mandando para todo mundo, mas quando você manda um orçamento, se alguém pede para você um orçamento, liga para ele na sequência. Se você ainda não conversou com o cliente, ele está pedindo um orçamento, conversa com ele antes, até com a desculpa que você está querendo ajudar ele. Fala assim, tá, mas só para eu evitar de passar alguma coisa que não te interessa e a gente evitar você me ligar de novo, ter retrabalho aí, para economizar o seu tempo. O que você precisa, o que você busca? Fala para mim o que você está querendo para eu ver se eu posso te ajudar, de que forma que eu posso te ajudar melhor, e só depois disso você passa o orçamento, beleza? Mas o que eu queria falar desse estudo de caso do Moisés da fábrica de acoplamentos era isso daí. Passou o orçamento, liga na sequência. Depois me fala o resultado. Moisés conseguiu aumentar em 40% as vendas, o fechamento de conversão dos fechamentos. Beleza? Valeu!